Olá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Mídia Produções, agradecer a Deus por estar realizando esse projeto. Para mim é muito importante. Foi um projeto que eu tinha criado em 2023 e aí teve uma parceria com a mídia. E assim, estou muito feliz mesmo. E abrindo já esse primeiro episódio, eu trago um assunto que é importantíssimo para a gente, que é a educação. E de um início de um ano letivo que se inicia agora. E assim, trago dois convidados muito importantes. Eu acho que são pessoas ilustres, brilhantes. Um desses professores fez parte da minha experiência no ensino médio de rede pública. Eu tenho uma admiração enorme, grandiosa. Ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Ele é nascido em Minas Gerais, 69 anos, casado. Assim, gente, o currículo dele é muito vasto. Eu vou tentar falar assim 1%, porque é muito grande mesmo. Ele é formado em História, Filosofia, Teologia, Pedagogia, tem pós em Ciências Políticas, Teologia, Administração Municipal. Também tem uma rede de livros que, assim, eu conhecia dois, mas eu vi que tem mais do que dois. Tem vários textos. Tem um projeto também do Conexão Ribeirão, que é um programa que ele apresenta. E aí por aí vai, gente. É 1% do currículo desse professor. O nome dele é José Antônio Lages, né? Mais conhecido como Lages. Eu vou falar aqui, professor, assim, sem palavras pra você. Você sabe do carinho e admiração que eu tenho por você. Você sabe disso, né? Admiração e carinho recíproco, né? Tô muito feliz de estar aqui no seu programa, nosso ponto de vista, né? Ainda mais para falar de uma questão assim que está muito na pauta da sociedade, está muito no nosso dia a dia, né? E está na nossa vida também, você já falou, né? Já passou pelo ensino médio, escola pública, foi quando nós nos conhecemos, né? Sim. Então, estamos aí para essa entrevista, né? E muito feliz de estar aqui com você hoje. E para deixar esse papo mais jovial, porque se a gente for pegar aqui o professor Lages, ele já está aposentado, não está exercendo mais a profissão. E a gente traz uma pessoa para trazer já um conhecimento com essa nova geração, que já vem com a bagagem de tecnologia, já está em um outro universo. Não que o professor esteja de verde, tá, professor? Mas é uma cara diferente. Ele é de Pirassununga, São Paulo, tem 40 anos, casado, tem 2 filhos. Tá criando também um currículo aí uma história muito bonita, porque pelo que eu pude presenciar, ele é formado em Educação Física pela UNAERP, tem pós em Gestão Escolar, tem também uma pós em Gestão Pública, né? E outra, pelo que eu acompanhei, eu acho que você tem uns projetinhos da educação. Nós fomos... participei, né, de vários conselhos das escolas e nós fizemos parte como presidente do CACS Fundeb. Do CACS. Isso, Esse é do então CACS. tivemos uma passagem lá, aprendemos, fizemos um trabalho muito bacana e fico feliz, né? E esse é o Marrocos, gente. O Marrocos aí, que foi uma pessoa que o Lages me apresentou, quando o Lages falou que a grande verdade eu queria trazer o Lages e outra pessoa para ter um diálogo. E o Lages falou assim, nossa, Tica, eu tenho uma pessoa para te apresentar e essa pessoa, eu acho que ele vai trazer uma cara diferente pro podcast. E aí acabou fazendo essa ponte entre eu e o Marrocos. E eu já tenho uma admiração muito grande, porque querendo ou não, nós estamos no início do ano letivo, né? Eu sempre falo assim, é muito fácil para um pai mandar um filho para a escola. O duro é para esses professores que vão receber, na minha época,
pelo menos numa rede estadual e não municipal, que eu nunca estudei numa rede municipal e sim estadual, a sala pelo menos era 45 alunos. Eu não sei como que é a municipal, acho que deve estar em 25, 20 por aí, ou é maior. Depende do espaço, tá? Tem uma 24 de primeiro ano, né? Agora, eu tô com o Fundamental 2, que é de sexto a nono, nós temos hoje uma margem de 35 alunos na sala de aula, Isso no municipal. na municipal. Tá? Na estadual, eu não vou te afirmar porque eu não estou acompanhando a rede estadual. Não sei se o professor Lares tem ideia de quanto está o número de alunos dentro da sala de aula. Isso é importante a gente debater também a quantidade de alunos em sala, tá? Isso envolve a qualidade do De ensino. ensino. E outra também, eu acho que é um assunto que a gente vai discutir no decorrer, eu acho que fica até muito difícil para um único professor ministrar essa aula com 45 pessoas e acontece toda aquela bagunça de violência, que é um assunto que a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, né? E a gente, para iniciar isso, eu queria saber de vocês, tanto a experiência do professor Lages, como a experiência do professor Marrocos, como que é iniciar um ano letivo. Porque, querendo ou não, existe aquele aluno que está vindo de uma outra escola para uma unidade, ou aquele aluno que está iniciando o primeiro ano dele na escola. Como também tem aquele aluno que está trocando de uma série para outra série. Saiu do primeiro ano, foi para o segundo ano. Então, eu acho que é bem complicado lidar na primeira semana com esses alunos. Como que é? Fala-se muito do acolhimento, e está correto, acho que a expressão é essa mesmo, né? É o momento de acolhimento da escola receber os alunos que já frequentavam antes, né? E receber também os novos alunos, né? Aqueles que foram transferidos de escola porque de repente terminaram, por exemplo, o quarto ano numa escola, vai fazer o quinto ano, né? Na escola que tem o segundo ciclo, as séries iniciais, enfim. Ou alunos que se transferiram de bairro, de cidade, né? Então, para eles ali tudo é novo, né? Não só a escola, né? Então, acho que a escola nesse momento, e a gente está passando exatamente, né, por uma fase como essa agora, dessa primeira semana aí, última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, da escola recepcionar os alunos, né, da melhor forma possível. Garantindo exatamente um ambiente agradável, saudável, né, onde se pode aprender, mas se pode aprender, às vezes até brincando, às vezes até, né, jogando, né? O jogo é um método de aprendizagem, Sim. né? A brincadeira, né? Estou falando talvez dos alunos mais novos, as crianças ainda, né? Os adolescentes, por exemplo, também tem uma forma da escola estar recebendo essa faixa etária, né? Sempre garantindo um ambiente que eles possam, né, se realizar como seres humanos, se realizar como jovens, como cidadãos em aprendizado, né? Então, acho que as escolas têm feito um esforço grande nesse sentido, né? Não só reunindo os docentes exatamente para preparar esse ambiente, mas recepcionando os alunos da melhor forma possível. Existe, por exemplo, assim, um tipo de pessoa que vai orientando sala de aula desses alunos? Ah, meu filho tá em tal... Porque, querendo ou não, existe um quadro ali no início do portão de entrada, onde que fica o nome do aluno e a sala que ele tá, a série. Como que é essa recepção para esses pais? Veja que são os próprios. Depois o Marrocos pode completar. Que ele tá né? Porque nessa... ele passou exatamente por essa experiência agora, né? Mas tradicionalmente você tem os próprios professores que tomam essa linha de frente. Quando não os professores, você tem o grupo gestor da escola, né? Aí entra o diretor, a coordenação, enfim. Então tem aquela equipe da escola que se prepara para esse momento, né? Faz quanto tempo você saiu da sala de aula? Você não tá mais exercendo? Tem uns 12 anos, Uns né, 12 que eu anos deixei. já. Eu terminei meu período como professor no Mouzinho. Isso por volta aí de 2010, 2011, eu estava encerrando. E como tá isso hoje, professor? É assim, ó. Vamos lá. Não é somente o aluno da troca de um período para o outro, de um ano para o outro, de uma escola para outra. O professor também. Não muda muito. Eu vou pegar eu como exemplo. Eu ia fazer essa pergunta Tá. pra você. Até mesmo, até o ano passado, eu era da MF Geralda de Souza Espim,
lá no Complexo Ribeirão Verde. Eu entrei na prefeitura em 2016, na MF Valdemar Roberto, também lá no Ribeirão Verde. E eu fiquei 8 anos lá na Geraldo Souza Spin. E aí eu vou falar num processo qual foi o motivo da minha mudança, né? E esse ano eu tô na MF Domingos Angenami, que também é lá no Ribeirão Verde. Então não é só, não são só os alunos que têm essa mudança, tem professores também. Nós passamos ontem e hoje no planejamento e chegou professores novos, e novos até na rede, que não conhece a rede municipal. E tem professores que saíram da sala de aula da universidade e já conseguiram ter a sua aula. Então, é o primeiro contato com o aluno. Então, nós temos toda esse movimento de pessoas, e a gestão da escola, dentro do possível que a gente fala, pelo menos na minha escola, está fazendo de forma muito acolhedora, abrindo uma forma democrática, tomando decisões. Então, o que eu posso falar com relação ao ambiente que eu estou? O acolhimento do aluno vai ser feito, a gente combinou, vai se reunir todo mundo lá na quadra, dar boas-vindas, falar os novos professores, apresentar os novos professores, apresentar os professores que permaneceram, passar as regras, que é importante, entra na questão do celular, que a gente talvez vai comentar um pouquinho mais lá na frente. Depois que fez esse acolhimento, já está sendo organizada uma reunião de pais para fazer o acolhimento da família também. Então, veja bem, nós temos o acolhimento do aluno. Primeiro foi o acolhimento do professor. Tá? Então as pessoas falam, para que planejamento? Não, a gente precisa se organizar, a gente precisa trocar ideia. E depois vem o acolhimento do aluno. E depois a gente precisa fazer esse acolhimento da família. Tá? Então, esse é o processo que nós estamos passando para amanhã. Eu já vou estar lá 7 horas da manhã, sala de aula. Se eu não me engano, com o 7º ano para já fazer esse acolhimento. Então, a gente faz toda essa parte. E hoje, já pegando esse gancho também do início do ano letivo, se fala muito sobre a educação inclusiva. Mas as redes públicas, tanto municipal como estadual, está preparada para isso? Porque eu não sei se eu dividi com vocês uma experiência de uma amiga minha, que ela tem uma filha, que ela é autista, e ela vive num processo doloroso com a filha dela, assim, porque além da filha dela sofrer bullying dos amiguinhos, sofre bullying ainda dos professores, até mesmo da direção da escola. As escolas estão preparadas mesmo para receber esses alunos? Como que funciona? Não tinha que ter um apoio? Porque até então, eu acho que existe uma lei que tem que ter um apoio para essas crianças. Mas uma pessoa para 3, 4, 5 pessoas com algum tipo de deficiência? Ô, Tico, você lembrou bem, por lei, né? A lei garante esse apoio especial, né? Para todos os alunos que apresentem algum tipo de deficiência, né? Física, enfim, mental, né? Visual, né? Então, existe a lei que garante isso, né? Se existe a lei, existe, por exemplo, um conselho tutelar que vai acompanhar, né, a aplicação dessa lei nas escolas, já que nós estamos tratando especificamente desse atendimento escolar. Existe uma promotoria da criança e da juventude, existe, enfim, os agentes públicos que devem estar, né, fiscalizando isso muito bem, além da própria escola. Agora, você está perguntando se a escola está preparada ou não para isso, né? Veja, eu acho que a escola, ela nunca está preparada como deveria estar, né? Em nenhuma situação, não é só nessa não, né? Porque eu acho que tem sempre alguma coisa para se fazer, para melhorar, né? Eu vejo isso até de uma forma não tão negativa, mas assim, no sentido de que, olha, se a escola ela está aí e ela tem problemas, né? Ela reflete os problemas da sociedade. Então, por exemplo, se você falou do bullying, que parte de uma questão de preconceito. Se você vive numa sociedade muito preconceituosa, e vivemos sim, em todos os aspectos, isso vai se refletir aonde? Na escola também. Se reflete em vários lugares, mas também na escola. Então, sempre tem alguma coisa para se fazer nesse sentido, né?
Agora, o que às vezes a gente fica um pouco mais, vamos dizer assim, irado, né? É quando você tem a gestão, por exemplo, de uma rede inteira, né, de educação no estado, por exemplo, aí estou falando da rede estadual, ou a gestão da educação no município, e você não tem aquelas medidas que deveriam ser tomadas para poder garantir o cumprimento da lei, né? Então, na questão aí, por exemplo, que você está colocando, eu acho que você já houve um avanço muito grande. Se você chegasse na escola, por exemplo, Sim, com certeza. há uns 10, 20 anos atrás, essas crianças e adolescentes, né, que possuem algum tipo de deficiência, estavam simplesmente largados, abandonados, ninguém queria saber. Não, isso eu concordo Né? com você, professor. Já houve um avanço muito grande, já houve medidas que foram tomadas, mas eu acho que ainda há muita coisa a se fazer nessa área, principalmente preparar melhor as pessoas que vão lidar com esses adolescentes, com essas crianças, né? Então, acho que tem que ter aquela visão, por exemplo, de uma formação permanente desse grupo de professores, né? Desses apoios, por exemplo, e tudo mais. E a gestão das redes tem que garantir essa formação. É, na verdade, uma educação continuada. A gente nunca deve dizer, olha, já encerrei, já não preciso aprender mais nada, não preciso, né, ter nenhuma expertise mais para tratar desse assunto. Não. Sempre acontecem novos problemas, sempre você tem momentos, a sociedade muda com uma rapidez enorme em todos os sentidos, e a educação também precisa acompanhar esse processo que é muito rápido de mudanças, né? Por isso, a educação, a formação continuada também dos docentes. Para você, Marrocos. Vamos lá. É o seguinte, nós precisamos alinhar duas visões que a gente precisa colocar. Primeiro, a visão com relação ao bullying, ao preconceito, à rejeição com relação a essa criança, eu concordo plenamente com o Lares, porque depende da cultura daquele espaço, daquela região. Por que que eu falo? Tive a experiência em 2023, eu tive duas crianças, ela tinha síndrome de Down. Uma, ela era bem acolhida pela sala, tá? A sala sabia das dificuldades, a sala sabia da potencialidade dela, ela participou do festival de dança que Olha nós só. fizemos, tá? Então, foi muito bacana. O outro aluno que eu tive, ele tinha uma certa dificuldade de se manter até mesmo no lugar, na sala e tal. Então, tinha alguns momentos de rebeldia dele que ele saía batendo nas portas, atrapalhando outras aulas, tudo tal. E os colegas da sala, ao contrário da outra, que puxava, achava engraçado, achava legal, achava divertido, né? E aquela rebeldia que ele tinha, muitas vezes era para poder conseguir esse apoio da sala, Sim. né? Uma forma que ele encontrou, né? De ser notado na sala. É chamar atenção, De ser chamar notado, atenção, né? De ser E notado. ter uma claque ali ao lado dele para quase que festejá-lo, né? Exatamente. Então nós começamos um trabalho lá de conscientização de preconceitos. Só que nós pegamos todos os tipos de preconceito. Tá? Então nós fizemos sobre capacitismo, sobre racismo, sobre machismo, homofobia. É porque nós estamos Né? falando de inclusão, não é só por causa da deficiência, não, mas tem Sim, várias outra outras. situação, É. né? Então, fizemos um trabalho muito bacana e o que nós precisávamos passar para essa sala? E não era o momento de rir. É o momento de ir lá, ó, não é bem assim, o que que você tá precisando? De um abraço, do carinho. Então, quando você começa, e não é um trabalho de uma conversa só, isso é ao longo do ano, é parar a aula, seja qual ela for, e discutir sobre essa situação, tá? Sim. Porque é de pouquinho em pouquinho, de pinguinho em pinguinho, que você vai conscientizando esses outros alunos sobre a importância de estar junto, acolhendo, participando, trazendo essa criança para participar com todos. Porque ele tinha essa parte mais rebelde que era mesmo para chamar atenção. Acabou que no final do ano, e foi uma vitória muito grande nossa, ele acabou também participando do festival de dança. O mais engraçado, ele dançou sozinho e sem vergonha na apresentação com os pais e tal. Então, assim, esse é um ponto.
com relação à visão dos alunos dentro da sala de aula, tá? Com relação àquela criança. Agora, com relação ao atendimento, que é por lei, obrigatório e tudo mais. Precisamos de saber o seguinte, está sendo cumprido? Quem deve ser cobrado? Nós vamos iniciar um ano letivo. Todas as crianças com necessidade vai ter um acompanhamento apropriado? Porque até onde eu sei, e eu não sei de muita coisa, tá? Só vai ser atendido aquelas crianças que têm mandato... peraí que agora me fugiu a... Judicial? Mandato judicial. que Isso. Tem, certo? E aí, essa é a preocupação. Mesmo assim, eu vou te falar, porque essa minha amiga, ela tem um mandato judicial e nem assim é atendida ainda, sabe? Porque é um apoiador para 3, 4 crianças. É aí que eu vou entrar num detalhe. E nesses bastidores, né, de início de ano, a gente começa a observar algumas coisas. Não sei se é verídico, tá? Então isso é conversa de bastidores. O que a gente compreende, que a gente escutou é o seguinte: aquelas pessoas que têm o mandato, ela vai ter a pessoa destinada para ela, exclusiva para ela. Exclusiva, aí eu vou tirar a parte exclusiva. Porque há orientações de que vamos colocar mais um lá dentro da sala, né, que precisa, porque daí essa pessoa que era para ser exclusiva consegue apoiar os 2, 3 ou 4, não sei, tá? Então, são estratégias que se usa para respeitar a lei, cumprir a lei e também dar uma atenção para os demais. Então, assim, o chamado, vamos cobrir a cabeça, descobrir o pé. Vamos cobrir o pé, descobrir a cabeça. Então, assim, precisa... Cobertor curto, né? Isso. Então, a gente... o que eu oriento, que eu falo para as famílias, tem que ir lá cobrar. Porque se não cobrar... Existe uma câmera dentro da sala de aula? Uma câmera onde que a mãe pode pedir para ver se está tendo esse acompanhamento com o filho ou não? Olha, Porque é de lei hoje ter a câmera dentro da sala de aula ou não? Não. Existe Não, isso? Não tem. Aliás, eu acho que nem deve existir. não. Eu acho que Não sei se eu existe. acho que nem Algumas deve. escolas Eu acho que a transparência ela tem que ser a partir do professor, dos alunos, da coordenação, enfim, né? Botar uma câmera dentro de sala é uma vigilância, né? Já tem. Tem muitas. alguns lugares, Não, né? muitas escolas têm. Eu E já a ouvi tendência isso, Aí não é mais das não escolas... é obrigatório. Sim, mas não é mais das escolas particulares? Não. É rede Não. pública, assim mesmo, estadual, municipal, Sim. tem. Algumas tem. Sim. Eu não sei se o CEMEI tem. Olha, não sei quais são as escolas. Não, eu não acredito que as escolas de Ribeirão Ô, Laja. Sério? Tem. Seja bem-vindo. Tem sim. Eu já ouvi isso. Dentro da sala de aula chegou, e chegou uma tendência muito forte com relação a isso. Tem escolas que não tem câmeras dentro da sala, mas que passou a se questionar a necessidade de se ter, e aí entra naquele debate, né? Se tem, qual o motivo de ter, para que ter, é segurança, não é? Não vamos ter, então há uma situação, mas tem escolas que têm câmeras dentro da sala de aula. Existe aqui em Ribeirão. Eu ouvi essa história. Não, tem muito, e a tendência é aumentar. Você pegou e falou um negócio que eu acho que... sobre a diferença de uma pessoa com deficiência, onde que ela procurou o espaço dela, a aceitação dela, e do outro lado, o outro que já era mais reprimido no cantinho dele. Mas isso não acontece só com pessoas deficientes, isso acontece com várias outras pessoas também. Tem pessoas que elas é mais dadas, elas conseguem se socializar muito mais fácil do que outras pessoas, entendeu? Sim. Isso vem de uma cultura da casa mesmo, né? E às vezes eu acho que isso vem muito de pais, porque eu acho que às vezes o pai reprime muito essa criança dentro da casa. Tem crianças que a escola é o lugar onde que ele se liberta, então ele vai lá, ele faz tudo o que ele queria fazer dentro da casa dele, mas que ele não pode porque ele é reprimido lá dentro. E tem outras que já traz toda aquela repressão da casa e fica isolado. Eu já presenciei muito isso, já tive em sala de aula estudando também, aonde que tem aquele aluno que ele tem uma facilidade para aprender e tem uns que tem uma deficiência. Isso não é 100%. Talvez tem outros tipos de caso.
Mas às vezes, por exemplo, assim, um pai que não ajuda um filho dentro de casa a fazer seu trabalho, sua tarefa de casa, deixa tudo essa responsabilidade para o professor, ele vai chegar em sala de aula com um pouquinho mais de medo, porque ele não conseguiu fazer a atividade dele, então ele vai ter uma deficiência um pouco maior, né? Isso é de educação e educação, culturas e culturas, né? Então eu vejo muito isso. Então, para mim, eu acho que não é só lidar no início do ano letivo, essa deficiência de incluir outras pessoas dentro da sala de aula, mas sim trazer essas culturas e tentar fazer uma parceria muito produtiva com esses pais, porque é aquilo que você comentou, é receber o aluno e também receber essa família dentro da escola, né? Uma das coisas que eu vivenciei também eu também estou um pouco velho já, isso foi lá em 2007, né? Tá um pouquinho aí bem para trás. A gente chegou a comentar isso também nos bastidores. Quando eu entrei no GLET, na escola GLET de Alcântara, era uma escola que eu nunca queria ter estudado. Eu saí de uma escola Jesus Guilherme, lá no Marquese, Giacomini, e aí eu fui transferido para o Hélio Lourenço. Naquela época eu queria estudar no Hélio Lourenço, eu não queria ir para o GLET. Mas eu moro na rua do GLET, entendeu? E meus pais falaram, não, estudar numa escola muito longe, já que tem uma escola aqui perto de casa, porque o Jesus Guilherme é uma escola de 1º ao 4º ano. E o GLET se inicia do 5º ano. Mas o GLET, naquela época, ele era uma escola muito perigosa mesmo. Então, quando eu entrei no GLET, era briga todos os dias. Briga todos os dias, na saída da escola, sempre tinha uma ronda escolar ali, nossa, era coisa horrível. Parecia um negócio que eu nunca vou esquecer, isso ficou muito memorizado na minha mente, eram as grades em sala de aula, né? E eu acho que, não sei se a educação vê isso, ou são algumas gestão de algumas escolas, que acha que a escola tem que ser uma cadeia para o aluno. Eu não acho que tem que ser adotado isso. Porque, querendo ou não, é um lugar de ensino, de aprendizado. O aluno tem que sair de casa para buscar uma formação para o seu futuro de amanhã. Mas muitas escolas não visam assim. Começa a reprimir o aluno dentro de sala de aula, colocando ele de castigo, tirando ele de um assento, colocando em outro assento, se afastando de amiguinho. Às vezes nem explica e ensina o que ele deveria fazer, né? E eu pego uma vivência que eu tive, e naquela época a direção era da Maria Augusta, que foi a diretora antes do Lages. E o Lages, quando ele assumiu, ele trouxe uma nova visão, uma nova política, uma nova cultura para a escola, né? E eu acho que no início do ano letivo, essa mudança, sai um professor de uma universidade, começa a ingressar numa escola que não está preparado ainda, vai ter o seu primeiro contato dentro de sala de aula, professores vindo de uma outra escola para uma outra escola, novas culturas de criança. Será que uma visão de uma direção ou um conselho, não sei como funciona esse processo de começar um ano letivo, né? Não sei se nesses conselhos, nessas reuniões que os professores têm antes de receber os alunos, não se projeta já que você falou de planejamento. Para mim, planejamento ele é importantíssimo, porque se a gente tem um planejamento na mão, a gente já tem uma visão de problemas que podem vir a surgir e eu estou preparado, pelo menos eu tenho uma carta na manga para que eu possa resolver esse problema. Como que é isso? Como que é esse planejamento? É só a gestão que faz isso? É um conselho todo? Isso, por exemplo, assim, a rede municipal trabalha em cima disso para que todas as redes municipais sejam atendidas desse jeito, a estadual? Vamos lá, vamos. E depois eu quero chamar uma atenção aqui pro Lages, Porque o porque Lages você já foi contou. diretor, né? Você comentou alguma coisa aí que eu quero falar com relação às grades, né? Aos cadeados, à prisão, Não, né? isso vai entrar em livros ainda de Ribeirão Preto. O Lages vai escrever isso, porque... Balancérios. É, Balancérios é o Michel Foucault. Ah. Escola virando uma Era como se fosse prisão. a libertação do Carandiru, né? Uma coisa de louco aquilo. Só não colocou fogo porque era de ferro, porque se fosse de madeira dava pra colocar. E eu quero ouvir essa história aí, que é muito rica, ela é importante, e eu quero acrescentar que aquele tempo não acabou, aquele tempo das grades... Aí Continuam botando grades. Continua colocando, mas vamos chegar lá. Você falou do replanejamento, a importância, e é assim, ó, perdão, do planejamento. Por que eu falei replanejamento? Eu acabei confundindo. Porque além do planejamento, porque você planeja no início do ano,
Aí tem o recesso no meio do ano, mas aí a gente volta para um replanejamento. Porque nós precisamos avaliar aquilo que foi Que deu planejado, que deu certo, que há momentos que há umas situações de você replanejar o percurso que você vai estar fazendo, tá? Mas cada unidade escolar tem a sua autonomia de planejar em cima daquela necessidade que você tem na escola. Não dá para fazer algo muito, como se fosse na rede toda, porque tem particularidade de escolas, tá? Então, vou pegar eu como exemplo. Eu estava numa escola muito próxima, a comunidade é praticamente a mesma de lá, mas as realidades são diferentes, né? Então, o conselho de escola, os gestores, os professores, eles têm que ter essa autonomia de trabalhar com as necessidades. Por isso que é importante, muitas vezes, ter projetos na escola. Então, em cima disso, a gente já discutiu no planejamento, eu já estou falando, dando uns spoilers aqui, né? Nós estamos com a ideia de trazer palestrantes para a família de várias situações com relação a cuidados, saúde, meio ambiente, né? Então, são várias situações que a gente precisa trazer, planejar e tentar ver se é possível executar. Porque a gente, às vezes, fica frustrado porque a gente planejou algo e não deu certo. Mas não deu certo por quê? Porque teve outras. Então, a gente não pode carregar esse Sim. peso de falha. Não deu certo a situação, vamos replanejar, vamos recalcular a rota e vamos caminhar, né? Então, a escola é sempre essa transformação constante, né? Igual a tecnologia, né? Mas eu quero aproveitar e quero saber dessa história aí das grades, porque eu quero trazer para os tempos atuais. Eu lembro ainda que na época, muitos se questionavam, aquelas pessoas que vinham de uma direção da Maria Augusta, que eu também tenho uma admiração enorme, né, pela Maria Augusta, não tem problema nenhum com ela. E muitos falavam assim, nossa, mas ele tá querendo transformar a escola em ensino fundamental, etc e tal, porque levou o hino para o pátio, que era coisa que não existia no GLET. O GLET ele era rotulado mesmo como Carandiru, porque era um negócio muito, eu não sei se aquelas grades davam uma sensação de zoológico, se dava uma sensação de presídio, era uma coisa muito de louco, sabe? E eu via muito que tinha uma inspetora na época que era... Nossa, eu vou me fugir o nome dela. Mas ela era xingada, nossa, ela era muito maltratada ali dentro, né? Mas ela tinha pulso firme, tinha até aquele morenão que faleceu, que era inspetor também, o Zaqueu. Zaqueu. Nossa, então assim, foi uma outra visão. É isso que eu queria entender, e eu tento procurar entender. A gestão, eu acho que ela é fundamental, ela traz uma outra visão. Porque a Maria Augusta, ela tinha um tipo de gestão. Quando o Lages entrou, ele trouxe uma outra gestão. Ele trouxe alívio para os professores. Porque não tinha mais aquela necessidade de ter aquela ronda escolar todos os dias lá fora. Parece que o aro mudou, o ambiente mudou. Eu acho que teve sinergia entre direção, professores e aluno. Eu acho que aquele foi... refez a rota, refez o planejamento. Eu acho que trouxe talvez seja experiência, né, professor? Sei, talvez seja isso. Não, mas eu não tinha, antes de assumir a direção do GLET, eu não tinha assim uma grande experiência com gestão escolar, né? Eu já tinha passado gestão, por exemplo, do Neuza Michelucci Marzola, que é uma escola municipal, durante um curto período, né? Praticamente foi isso, né? Na verdade, assim, essas mudanças, né, elas ocorrem não só na gestão, né? Um professor sai, outro entra, muda. Muda porque são pessoas que tiveram formações diferentes, trajetórias diferentes, né? Ambiências que viveram diferentes, enfim. Na gestão, isso é particularmente importante e notável, né? Porque a gestão envolve toda a escola. Envolve o professorado, envolve os alunos, as famílias, né? Envolve os funcionários da escola, né? Então, a gestão acaba interferindo em todos os cantos, né, do processo de ensino e de aprendizagem na escola, sem dúvida nenhuma, né? Agora, a questão aí, por exemplo, das grades, né? Quando eu chego lá nessa escola e encontro
em cada porta de sala de aula, 2 portas. Nunca tinha visto isso. 2 portas. Eu falei, gente, o que é isso, né? Uma de madeira e outra de ferro, de grades, né? Então você passava nos corredores assim, os alunos ficavam de pendurado naquelas grades. Gente, a ideia era uma ideia de um presídio mesmo. Sim. Né? A primeira coisa que a gente definiu, não, vamos tirar todas essas... E perguntei para todo mundo, por que tem essas grades? Olha, até hoje eu não sei. Nem eu. Até hoje eu não sei. Cada hora falava uma coisa, né? Falavam até, não, essas grades elas são importantes porque depois que termina tudo, à noite, a última aula da noite, elas são fechadas para impedir, olha só, até isso eu ouvi, impedir que os traficantes entrassem na escola, entrassem na sala de aula, entrassem no como é que chama aquele buraco que tem no teto, no sótão do telhado para poder esconder droga. Não sei, quer dizer, é uma visão, uma mentalidade, né, de escola, né, como um presídio mesmo, né? Então, não, isso aí não tem razão de ser isso aqui, né? E fizemos, inclusive, uma manhã, a época tinha aqui em Ribeirão Preto, o movimento Ribeirão Preto pela Paz, né? Eu lembro. E conduziu lá uma espécie de um ato mesmo, um ato, né, educacional, né? Café da manhã para os pais, né? Um café da manhã para os alunos, reunimos todo mundo ali. E teve apresentações musicais, teve apresentações culturais, foi um momento assim importante, e um dos momentos foi exatamente a retirada uma por uma de todas as grades, de todas as portas. Só deixamos uma, porque aí o pessoal falou, não, essa aqui é importante e necessária, porque era a sala da informática, não sei, alguém pode entrar aqui à noite e roubar os computadores, então deixa essa aí. Eu acho que até hoje ainda tem essa lá na escola, não tenho certeza. E é uma sala também que nunca foi utilizada. Já pegando esse gancho da informática, eu já ia fazer essa pergunta, aqui a gente vem com... Eu costumo falar sempre isso, que escola é como se fosse educação de pais. Porque se você pegar... Vamos pegar o professor Marrocos como exemplo. Se ele querer aplicar a educação que o pai dele deu para ele em cima dos filhos dele, não vai funcionar. Vai funcionar porque é uma outra era. É um outro movimento. Tá acontecendo outras coisas, né? Então, por exemplo, assim, antigamente... Isso não sei se aconteceu com o professor Lages, que é uma pessoa um pouco mais experiente do que a gente. Não, era impedidos de ir para a escola. Tinha que ir trabalhar. Não poderia ir para a escola. Entendeu? Isso acontecia muito com as mulheres. Tinha que ajudar a mãe dentro de casa, fazer comida para levar a marmita pro pai que estava na roça junto com o irmão. Então, assim, não tinha esse espaço para a educação. Hoje as pessoas têm, que é uma outra pergunta que eu vou vir futuramente. Mas vamos lá para a tecnologia. Eu acho que é um retrocesso ainda. Eu acho que é uma idade pré-histórica que está acontecendo. Porque nós temos uma ferramenta importantíssima na mão, que é a tecnologia. Não seria, assim, muito precioso e importantíssimo adotar essa tecnologia para a sala de aula? Não sei como. Eu acho que teria que ter algum tipo de projeto, estudar alguma coisa, como que eu vou utilizar. Talvez não seja o celular um para cada aluno, mas que a gente adote a tecnologia para a sala de aula, sabe? Porque, querendo ou não, essa é a ferramenta que o aluno hoje tem dentro da casa deles. Eles passam 4 horas dentro da sala de aula, olhando o professor dar aula, tudo etc e tal, mas as outras 20 horas, vamos colocar aí menos, porque 8 horas vão passar dormindo, 12 horas, eles estão conectados na tecnologia. Porque você não vê mais criança hoje na rua brincando de bola, soltando pipa, eles estão ligados ali no celular. Não seria importante trazer essa tecnologia para a sala de aula? Posso fazer em cima da sua pergunta, depois eu faço uma colocação, mas eu quero fazer uma provocação para o Lages. Nós temos agora a questão da proibição do uso do celular nas escolas. Eu quero ouvir a sua opinião, sua posição com relação a isso, para poder tentar pegar o gancho e colocar as minhas ponderações aqui. E você está em sala de aula, né? Antes de entrar na questão do celular, eu acho assim que tem hoje diferentes projetos, iniciativas e movimentos em relação a isso. Né? Não podemos dizer que estamos na estaca zero ainda. Né? A rede privada, por exemplo, a rede particular já está anos-luz na frente. Né?
Eu lembro aí que há 30 anos atrás eu já estava dando aula aqui no COC e o COC já estava usando as tecnologias disponíveis naquele momento, né? E continuou usando até hoje. Isso serve para toda a rede privada. A rede pública tem muito mais dificuldades, né, para poder acompanhar esse avanço tecnológico e tudo mais. Mas tem muitas iniciativas, sim. Tem muita gente fazendo alguma coisa. E isso depende muito da gestão da escola também, depende muito da própria rede, do gestor da Secretaria da Educação, da dirigente de ensino, etc. Agora, respondendo sua pergunta do celular, né? Porque está na ordem do dia essa questão. Observe o seguinte, agora saiu a lei federal proibindo o uso do celular, mas pouco antes já tinha sido aprovado no estado de São Paulo. Sim. E vários outros estados já tinham aprovado a proibição do celular. Vários países do mundo, das mais diferentes concepções político-ideológicos, da Austrália à China, celular não pode ser usado em sala de aula, etc. Veja, se o celular ele pode ser usado em sala de aula e deve ser usado como instrumento pedagógico. Então aí eu acredito que está correto. Agora, se eu como professor, né, não estou nem na lida mais da sala de aula, você pode até falar melhor do que eu nesse sentido, mas eu como professor, né, ali numa roda, sei lá o método que eu estou usando, né, e falando, um fala, outro fala, tal, usando a lousa, usando outros instrumentos tecnológicos. E de repente você tem lá metade da sala com o celular e não está nem ligado com o que está acontecendo. Como é que resolve isso? Né? Tem que ter uma solução para isso. Bom, então a solução é proibir. Eu acho que não só proibir. Eu acho que junto com essa proibição no sentido do uso individual do celular durante a sala de aula, durante o momento de ensino-aprendizagem, que está todo mundo ligado naquele assunto ali, eu acho que tinha que vir um projeto junto no sentido assim, o celular é um instrumento de ensino também, de aprendizagem. Poderia estar perfeitamente sendo, né, inserido dentro de um projeto maior, no sentido de pesquisa, no sentido de estar desenvolvendo ali junto com o professor, com os colegas ali, um trabalho coletivo, né? Eu acho que o celular é um instrumento de formação, né? Não só o celular, não estamos falando de celular, mas todas as redes sociais, todas as possibilidades que você tem nesse sentido de usar esses meios. A inteligência artificial está vindo com tudo? Sim, e aí já vai até ultrapassar o que é o próprio celular, né? Então, vai ultrapassar até o professor dentro de sala de aula, né? Porque vai ser um negócio meio complexo. Por isso que eu acho que a própria escola está em discussão, né? Não é nem a questão do professor da sala de aula, é a instituição escola, né? Ela continua formando, educando as nossas crianças e jovens com todo esse aparato tecnológico de informação e muitas vezes de deformação que você tem fora da sala de aula, né? Porque a questão da escola, para mim, não é só receber informação. O conhecimento ele é atrelado a duas questões: informação e formação, né? Ou seja, você tem ali princípios, valores, né? Que a escola tem que dar conta também. Isso faz parte da formação. Não, por que eu fiz essa provocação? Porque vira e mexe no cafezinho, a gente conversa sobre isso, né? O professor Lares é uma pessoa muito importante. O que acontece? Nós passamos... Não, vou voltar um pouquinho mais. Eu também trabalhei numa instituição de ensino particular, no COC, também trabalhei lá, fui estagiário de educação física lá, e eu era de uma época que cada aluno tinha um tablet, era um tablet por aluno, tá? Então, as escolas particulares sempre trabalharam a tecnologia dentro da sala de aula. Mas por que na particular dá certo e na pública não? Será que é interesse, cultura, eu então? acho que é interesse público. Interesse público, será? Eu acho que sim. E o que acontece? Passamos por uma pandemia. Nós saímos todos da aula tradicional, né? Fomos para um momento que tem todo mundo trabalhar com a tecnologia, com e-mail, olha o que eu tô falando, hein? Sem estar preparado para isso. Tem que ter o mínimo preparo. A ferramenta do Google, que era o Google Sala de Aula, vídeos aulas, então nem o professor estava preparado e nem os alunos.
Ah, passamos por essa pandemia, com toda essa dificuldade e tudo mais. E agora? De lá para cá, não se trabalhou essa necessidade. Se aparecer uma pandemia, Se tiver Deus outra me livre, pandemia, tá do mesmo jeito. amanhã, tá do mesmo jeito que 2020, talvez pior. Tá? Por que eu falo talvez pior? Qual que é a dificuldade? Qual que é o medo do uso do celular? Porque atualmente, eles usam as redes sociais. Então, o problema não é o celular em Mas si. se criasse uma rede que bloqueasse o acesso para sites que não... Eu acho que assim, não é bloquear. Aí eu tô falando da grade, sabe da grade física? É conscientizar. Tem que trazer projetos, eu acho que tem que até ser incluído no currículo, né? Aprendizagem das tecnologias. Nós precisamos saber, todos os alunos da rede municipal, na época da pandemia, ganhou o e-mail institucional. Mas quem ia ensinar? Como ia ensinar? Como ia usar? Você tá entendendo? Então, o que está faltando, tá? A capacitação dos professores, tá? Mas também dos alunos, porque eles precisam saber a questão da tecnologia, ela pode ser boa, e ela é boa, ela tem que ser usada e ser trabalhada, mas vamos pegar as redes sociais. As redes sociais, ela está sendo feita para desinformação. Então, para tirar o foco, para distração, para até mesmo deixar as pessoas com a sua saúde mental abalada. Então, assim, precisamos ter uma situação que nós precisamos debater, discutir essas tecnologias e como trabalhar essas tecnologias. Mas isso é... Só um detalhe. Hoje eu estava vendo algum noticiário que estava atualizando essa questão do celular, dizendo que a lei foi aprovada, mas ela precisa de ser regulamentada. Simplesmente, como é que vai ser proibido? Fala que está proibido, mas como é que vai acontecer isso na prática, dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola? Então, os sistemas de ensino, a Secretaria Municipal, precisa de ter uma legislação complementar, e eu acho que aí é o momento de realmente, vamos dizer assim, o celular, ele deve ser utilizado, né, como uma forma, uma metodologia de ensino e aprendizagem na sala de aula. Ou se não, canaliza para aí. Ou se não, criar uma disciplina para que comece a utilizar esse celular e conscientizar essas crianças também. Porque eu vou lembrar na minha época. Na minha época, o celular era aquele da Nokia, que era tijolinho, que eu nunca tive, né? Que as pessoas raramente tinham. Pesadão, né? Pesadão. Mas a gente tinha uma sala de informática que nunca foi usada. Entendeu? A gente não tinha uma disciplina voltada para aquilo. Até mesmo quando tinha alguns professores, não vamos falar que todos faziam isso, alguns professores. Vocês têm que fazer um trabalho e me entregar impresso. Esse trabalho a gente nunca fez na sala de informática da escola. A gente sempre fazia fora, numa lan house, etc e tal. Então, assim, também tem essa carência da escola que tem a sala de informática e não usa essa sala de informática. E agora não tem monitor, viu? Muitos não tem a sala de informática, mas não tem o monitor. Quem trabalhe com a sala de informática junto. E poderia, então, já, se tivesse esse monitor para trabalhar na sala de informática, trazer essa outra ferramenta para dentro dessa aula. Poderia ter isso, não? Eu acho que seria benéfico, porque, querendo ou não, é aquilo que se a gente voltar lá para a cultura da casa. Hoje, não todos, não estou generalizando, mas alguns pais, por exemplo, assim, cala a boca do filho com o celular. Filho, vai lá, fica lá, brinca lá um pouquinho, assiste esse vídeo aqui. E o filho fica ali teclando, fazendo o que ele quer no celular, e os pais não estão tendo conscientização nenhuma, entendeu? Então, eu acho que não é função dos professores, mas é pelo menos orientar. E querendo ou não, a minha admiração por vocês, eu acho que no nosso Brasil de hoje é uma das profissões que é de tirar o chapéu. Uma pessoa hoje que sai do ensino médio e escolhe ser professor num Brasil desse, com tanta... Porque eu vejo assim, entrar dentro de uma sala de aula, lidar com várias educações, porque, querendo ou não, a sala de aula se tornou um lugar violento hoje, se você não saber lidar com essas crianças. E vai ter um comentário que eu acabei de ver aqui, alguém comentou, acho que foi a K, que tem salas de aulas que tem 60 alunos quase. Então, assim, é surreal para uma única pessoa ministrar 60. Só um detalhe, isso é mais exceção da regra hoje. A gente não pode colocar isso como uma coisa que está acontecendo no geral da escola.
Então, se tem um problema de uma sala de aula com 60 alunos, tem que chamar a polícia. Faz um boletim de ocorrência, porque é impossível. Nossa, né? A questão da violência, por exemplo, se você vai no GLET hoje, por exemplo, nem de longe você lembra a escola que você estudou. Se você vai na professora Vilhena de Moraes, que era uma outra também. problemática, hoje é uma das melhores escolas, não estou nem dizendo pública e privada, de Ribeirão Preto. Né? Então, na verdade, a gente às vezes se perde muito e dedica muito tempo para ver a exceção da regra. Né? Porque isso é que vai para a imprensa, isso é que quando tem alguém mata um outro, alguém bate no outro, é o que vai sair, é o que vai dar ibope na TV, no rádio e tudo mais. Né? Mas tem exceções, não é isso que está acontecendo todo dia nas escolas. Hoje as escolas são raras. Você não tem hoje em Ribeirão Preto uma escola, por exemplo, como você vivenciou na época do GLET. Não existe mais. A gente tinha comentado um assunto, eu já vejo diferente, eu até fiquei pensando em casa esses dias, e a gente teve um cafezinho, a gente saiu um dia para conversar, e a gente... Depois, na minha casa, eu fiquei meio que pensando, né, da redução da carga horária. Professores. Talvez, eu acho legal reduzir a carga horária, mas eu acho que não é o momento de se pensar só na carga horária. Poderia pensar em colocar um outro professor dentro da sala de aula, para ter essa parceria, essa troca, para que os dois pudessem trabalhar na melhoria dessas crianças. Será que não seria válido isso? Isso já acontece. Né? Pelo menos nas escolas das séries iniciais. Me atualiza melhor aqui. Não está mais. Mas pelo menos já houve experiência nesse sentido de ter 2 professores em cada sala de aula. E foi muito bom. Né? Só que eu não sei não vou me recordar qual foi o motivo. Esse projeto de 2 professores de sala de aula já caiu, né? Mas foi um momento muito importante que funcionou. Acho que é por isso que tiraram. Tudo que funciona, elimina. E aí eu perdi. Aí com relação à carga horária, o que acontece? As pessoas acreditam assim, que falam, nossa, o professor ganha muito bem. Não, é que o professor trabalha muito. Lógico. Tá? Então tem professores que necessitam até trabalhar em situações, em segmentos diferentes, por exemplo, uma escola municipal com uma escola estadual, acumular cargos para poder complementar a sua renda. Então, o que acontece? Seria ideal. Nós tivemos aí, agora porque eu não li sobre isso, né? Mas parece que nós temos um incentivo federal para que as pessoas, porque o professor vai acabar, né? Eu acho que por algum tempo... Já está faltando professor de diversas áreas. Isso. Não consegue. Abre concurso, não aparece quase ninguém para fazer. E aí vai ter o incentivo de que aquelas pessoas que se interessarem, depois de formado, trabalhar logo para a educação, vão receber uma bolsa, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não vou me recordar direito. Porque é o pé de meia do professor. Tem o pé de meia dos alunos do ensino médio, agora tem o do professor. Isso. Que já é um apoio para os professores que estão se preparando para ser professor, estão na faculdade ainda, os futuros docentes. Aí eu vou perguntar, antes de fazer essa colocação. Você acha esse pé de meia dos professores legal? Ou você... Olha, você vê eu não me debrucei ainda exatamente para poder entender e compreender como é que isso funciona, né? Mas me parece que é muito no sentido assim de garantir que quem entre numa faculdade para fazer um curso de letras, história, geografia, matemática, fique até o final. Me parece que é isso. Não abandone. Porque você já... a educação. Sim, no sentido de que se termine a licenciatura e que ele possa estar, depois de formado, numa sala de aula como docente, né? Mais ou menos a mesma filosofia do aluno do ensino médio. Quer dizer, é uma bolsa que ele tem para poder incentivá-lo a terminar o ensino médio na escola. Aí você vê, olha que ponto nós chegamos. Porque você não vê em outras áreas, você não vê isso. Então, precisávamos investir mais na questão salarial do professor mesmo, para que não se tivesse a necessidade... né, de fazer um pé de meia para te incentivar. Não, cara, eu preciso incentivar porque o seu salário é bom, porque você trabalha, você ajuda, você forma. Você tá entendendo agora, a situação? Posso colocar uma pimentinha aqui? Vamos lá. Você hoje tem o piso nacional do professor. Que não existia. Sim, isso aí foi de uns 8, 10 anos para cá, piso nacional, não tem muita certeza.
e que tem muitos estados e municípios que entram Isso. até na justiça para não pagar o piso que é determinado por uma lei nacional. Agora mesmo, semana passada, o presidente Lula assinou o reajuste do piso nacional, não é isso? Do professor. E vai ver, por exemplo, se ele está sendo cumprido e adotado em todos os estados da federação, em todos os municípios. Tem vários que não cumprem, dizendo que não tem condição, que não tem orçamento para isso, etc. Coisa bem mais Você tá entendendo? complexa. Vai essa questão dos professores ainda vindo se arrastando, né? Essa questão. Então, como o professor Lage disse, tem lugares que nem o básico, o mínimo. Nem o piso é pago. É pago, tá? Então, assim, tudo é importante, é ideal ter dois, tal. Mas há projetos que a gente, sim, os professores não estão sendo valorizados. Nós estamos sendo cobrados muito além de coisas que Vocês não estão nos sendo cabem. desmotivados. Exatamente. Então não tem. E a nossa desmotivação, ela passa para os alunos. Com certeza, não tem Você tá como. entendendo? Pô, eu vou. Pô, eu até queria ser professor com você. Você é um exemplo, não sei e tal. Mas, a sua dificuldade, eu acho que eu não preciso passar por isso. Vou Essa é pegar um verdade. exemplo, eu não devia nem ter, vou entrar numa isso é questão fato. pessoal, totalmente pessoal. Teve o concurso de sertãozinho, né? Professor. De professor. E depois que eu entrei na prefeitura, eu não prestei mais concurso. E aí eu falei assim, porque essa questão, nós vamos ter uma redução aí de processo que a gente tá lutando, né? Eu falei assim pra minha esposa, ó, com esse medo de hoje sim, hoje não, hoje vai, hoje perde aula, amanhã não perde, tá tudo certo, não tá seguro, eu vou prestar o concurso e vamos ver. Tudo bem, vamos lá. Achei que só seria eu ia estar lá. Tava cheio de professor. Nossa. Tava cheio de professor, colegas dele que já Colegas e colegas que estão muito mais bem pontuados na rede municipal do que eu. E aí eu falo assim, e até conversei com um deles, e ele falou assim, Marrocos, eu achei que eu não ia precisar disso. Olha que ponto nós chegamos. Você tá entendendo o que tá acontecendo? Então nós estamos sendo, e nós somos o culpado da educação não tá indo bem. Então o professor que tá lá na linha de frente, na luta e tal, assim, é uma profissão que pode estar por alguns anos aí com os dias contados. Ainda mais chegando a inteligência artificial e tudo mais, enfim, né? Mas essa é a nossa luta diária e constante. Porque eu, seguindo o mesmo gancho da tecnologia, o professor, teve um tempo atrás que eu li um texto que falava assim, era uma pergunta, né, se a escravidão tinha acabado mesmo. Porque se a gente for olhar bem, hoje a escravidão ela não acabou, ela só mudou de barão, né? Por causa, querendo ou não, a tecnologia ela se tornou o barão da história e a gente tá escravo dessa tecnologia. Até mesmo que o Augusto Cucuri fala que a ansiedade é a doença do século. E eu falo que a gente precisa, os professores, principalmente, se capacitarem um pouco mais, ou até mesmo, eu acho que deveria existir algum tipo de... Não sei se poderia ser lei. Lei eu acho que não. Mas, por exemplo, finalizou esse ano letivo, ele tem que atualizar, ou se não a cada 5 anos, se atualizar um pouquinho para estar preparado para as novas ferramentas, porque, querendo ou não, tem pessoas desenvolvendo o sistema a cada milésimo de segundos, entendeu? Então, e hoje a gente tem várias ferramentas que atrapalham no ensino, que é joguinhos de tigrinho, etc e tal, redes sociais, TikTok, e vai ficar cada vez piores. Eu acho que vai ficar exaustivos para os professores lidar com isso. Porque é muito fácil para os pais jogar o celular lá e deixar que os professores depois se fudam na educação dessa criança para o futuro de amanhã. Então, eu acho que... Não sei se esses professores deveriam ser capacitados para isso. Porque o que não consigo entrar na minha mente é como que isso funciona numa escola privada, particular, dá certo, querendo ou não, que também, assim, ali, talvez seja um número um pouquinho menor de culturas, é um caso ou outro com algum problema de alguns alunos, tem outros que já estão mais focados no amanhã. Por que isso não dá na rede pública? Não funciona? Tem algo aqui que está errado. Creio eu.
Não sei, vocês vão saber melhor do que eu, porque vocês estão dentro da sala de aula, né? O Lázaro está fora. Porque senão, se a gente não prepara esses alunos, porque se a gente não prepara esses alunos para o amanhã, esse tigrinho, esse TikTok vai preparar eles. E eles vão tudo burros lá pra frente. Eles vão pessoas deformadas. Pode ser essa palavra, entendeu? E se acabar esses professores aí, então, aí tá mais fodido ainda. Porque hoje mesmo é nítido. Vocês, como professor, vai saber melhor do que eu. A gente sabe quando um trabalho ele foi feito pela inteligência artificial. Não tem nem nexo. É diferente que na nossa época, chegava o professor Lázaro lá e falava assim, ó, vocês vão ler a página da 169 até a 201 e vai fazer um resumo para mim. Por mais que o aluno fosse lá, copiava alguns pedacinhos da página, mas ele estava ali escrevendo, entendeu? Querendo ou não, muito estava tendo a consciência do que estava fazendo e outros não, só copiando por copiar. Mas hoje não, hoje a inteligência ela já dá tudo pronto, né? Então fica um negócio assim, o aluno nem leu, nem fez um resumo do resumo. Às vezes a inteligência artificial hoje faz isso. O aluno vai lá, pede para criar um resumo, e depois ele pega aquele resumo e joga de novo para criar um resumo em cima daquele resumo. É um negócio muito de louco, entendeu? É assim, ó, o que acontece? Por isso que é importante... Talvez seja a redução também de aluno de sala de aula, não sei. Não, o que acontece? A primeira coisa é importante trabalhar a tecnologia dentro da sala de aula. Eu só vou voltar um ponto com relação à formação. Nós, da rede municipal, nós temos um processo de formação durante o ano todo, tá? Cada um na sua área. Então, educação... existe isso, então. Tem. Aí eu não vou entrar em méritos se a área X ou a área Y, né? Se português, matemática, se funciona ou não. Eu vou falar da educação física. A educação física, a formação que nós tivemos durante o ano, foi muito proveitosa. E na nossa área, viu, Lázaro, é muito além da parte teórica e tal, tem a parte prática. Então, são trocas de vivências, troca de experiências. Tem até alguns nomes para te indicar e trazer aqui no programa, e que vai ser muito rico, tá? Então, nós temos essa formação da nossa área. Eu acho que talvez um ponto que você trouxe com relação a essa formação, colocar alguns pontos com relação à tecnologia. Talvez isso seria uma coisa importante. Só que daí eu vou falar para você, vou te fazer a pergunta, vamos fazer uma capacitação de qual tecnologia o aluno tem acesso? De qual ferramenta que é disponibilizado para ele? Então, essas são a questão. Não tem como eu ter uma capacitação de uma tecnologia, sendo que algum aluno não vai ter acesso. Então, quando se fala na educação pública, tem que se dar o acesso às ferramentas. Eu não posso trabalhar algo que o aluno não vai ter acesso. Então, a gente precisa pensar não em umas formas de conscientização. Eu acho que primeiro é esse início que nós estamos trabalhando na escola, para não se tornar dependente de uma ferramenta tecnológica que quem manda pode desligar ela, e aí? Onde é que fica o conhecimento? Porque que eu falo para meus alunos, ó, teve trabalho sim, até de educação física feito no ChatGPT, e você consegue identificar. Por que você consegue identificar? Porque você sabe a dificuldade de cada aluno. E quando ele vem com algo muito... Fora da caixinha? Fora, totalmente fora. Fez. Aí você vai questionando. Por isso que é importante, e eu trabalho isso, não somente o trabalho escrito, mas eu trabalho a apresentação. Prática. Então, ele fez um trabalho sobre a importância da alimentação saudável, a prática de exercício físico e tal. Ele vai trazer o escrito, mas ele vai ter que ir lá na frente. Fazer um seminário. Até chamar o pessoal lá, viu? O pessoal, meus alunos. Vão recorda já esse ano. Já pega o histórico, porque lá na nossa escola era assim. Então, ele fez o trabalho escrito, ele vai ter que ir lá na frente. Porque o que eu passo para eles? O que está escrito no papel, se eu amassar e jogar no lixo, o conhecimento está no lixo. Agora, a partir do momento que o conhecimento está comigo, eu posso amassar o papel, posso jogar fora. Sou eu que sei. Sim. Sou eu que estou falando. Eu tenho a propriedade. Então, eu tento passar isso para os alunos, e o conhecimento tem que estar nele. A tecnologia, ela é importante,
É fundamental. Mas quem tem que dar os comandos e os direcionamentos para a ferramenta é o aluno. Então, é essa situação de conscientizar o uso consciente para que essa ferramenta seja aproveitada da melhor forma possível. E não para ela burlar ou o aluno se promover, né, em cima da facilidade que a ferramenta traz. Mas eu queria falar aí sobre aquela questão da diferença entre escola privada Assim, e pública, que você enfatizou muito aí, né? Olha, eu passei boa parte da minha vida dando aula em escola pública e em escola privada. Boa parte, né? Então eu conheci muito as duas realidades. E claro que tem N questões para você entender a diferença que existe. Eu queria ficar só numa delas. A escola privada atende que parte da sociedade? Parte de classe média, famílias, né, que tem dinheiro para pagar uma escola particular. Só aí é uma diferença fundamental. E a escola pública? Atende justamente aquelas famílias que não têm condição de pagar uma escola privada para o seu filho. Só isso aí já é uma diferença gritante. E aí o Estado, ou seja, a prefeitura, governo estadual, governo federal, tem que ter a sua política pública de educação para poder minimamente chegar ali passo ali, né? No nível mais ou menos da escola privada. Muito se fez, eu acho, nesses últimos anos aí, em termos de melhoria de qualidade do ensino da escola pública, né? Agora, engraçado, nós falamos aqui das grades aí da escola, né? Eu tô lembrando de uma outra passagem muito rápida que eu quero falar aqui, num período que eu estava na escola particular e na escola pública, e outros colegas meus também eram colegas na escola pública e também tinham lá suas aulas na rede particular. Resolvemos fazer uma excursão. Sabe para onde, Tico? Serra da Canastra, num ônibus da prefeitura. E nós enchemos esse ônibus, coube uns 50 alunos, tanto da rede pública quanto da rede particular, alunos que eram nossos. Eram 3 professores. Fernando Roma, que está aí na Lida até hoje, está no COC, dando aula de biologia, e o professor, um que era jornalista aqui, famoso aqui na cidade, depois abandonou a rádio e foi só ser professor, né? Depois eu lembro o nome dele aqui. Enfim, deu errado? Não, deu muito certo. No final você não sabia quem que era aluno da rede pública nem da rede particular. Misturou tudo junto e misturado. Então você vê que o aluno em si não tem essa diferença, né? Porque eles se entrosam bem, eles se articulam bem e tal. Agora, a questão toda é que a sociedade é uma sociedade capitalista, dividida em classes sociais, e isso se reflete também na escola. E aqui a gente tem 2 diferenças agora, né? A gente tem o professor Lages com 69 anos e a gente tem o professor Marrocos com 40. Então são 29 anos de diferença de um de outros. Então o professor Lages tem aposentado hoje, creio eu que ele não tem nem vontade mais de voltar dentro de uma sala de aula, para nunca mais. Mas você vivenciou uma outra realidade que o Marrocos vivencia hoje, né? Na sua época, praticamente, você não teve tanto convívio com a tecnologia. Você teve com outros problemas diferentes do Marrocos. O Marrocos tem uma dificuldade um pouco maior. Como que foi essa experiência sua, professor? O que você tira disso hoje? Por exemplo, aposentado já faz 12 anos que você está aposentado. E exerceu sua profissão quanto tempo? Eu exerci minha profissão de professor da rede pública e privada durante 30 anos. 30 anos? Eu me aposentei com 30 anos de magistério, né? Agora, é interessante, né, que a gente utilizou, ainda quando eu estava na rede de ensino, né, a gente utilizava aquilo que estava disponível para ser utilizado naquele momento. Então, por exemplo, na minha época, eu usava muito vídeo em sala de aula. Eu lembro no CEMEI 4,
Sala de vídeo. Sala de vídeo. Existia. Eu acho que no GLET também, algumas Tinha. escolas Tinha sala de tinha vídeo. uma televisão Sim. na frente. E aí A era o Mônica vídeo- usava muito A isso. Mônica, A Mônica. Eu no CEMEI já usava, a gente fez uma vaquinha, fez um sei o quê, lá um movimento lá para arrecadar e compramos uma televisão, colocamos na sala de aula, né? Da rede privada, então nem se fala, né? Então, na época, você não tinha o celular, mas tinha a televisão e o vídeo. O E a vídeo, gente- o vídeo, só pra te cortar, o vídeo era videocassete. Videocassete, com a fita. Videocassete, Ah, bem fita. lembrado. É. Né? Porque às Olha- vezes passava a aula toda, tinha que parar pra continuar na próxima aula. Era assim. Eu lembro que eu já usava isso assim de forma quase que diária em Belo Horizonte, né? Antes de eu vir para cá. E aqui tinha um escritório da Rede Globo aqui que emprestava aqueles rolos de filme para poder passar nas escolas. Não era nem o videocassete, era rolo mesmo de Rolo. filme, 16 milímetros. Eu tinha, agora há pouco tempo eu fiz a doação de um projetor 16 milímetros de filme, fiz a doação lá para o MIS, para o Museu da Imagem e do Som. Eu usava isso em sala de aula, usei isso no GLET não, no Neuza Michelucci Marzola. Filme passado dentro de sala de aula 16 milímetros. E geralmente era coisa de Cine Clube, né? Aham. Que usavam muito. A gente usava em sala de aula. Quer dizer, a tecnologia que você tinha disponível naquele momento, a gente usava. Agora, hoje, né? Pergunta é, você fez por último. Foi a sua experiência mesmo, como que era lidar por causa das dificuldades da época. Já pegando o gancho, então, já pra nisso, que eu acho que você vai saber responder melhor do que o Marrocos, porque o Marrocos hoje, ele tá na realidade mais da tecnologia. A dificuldade dele é mais com essas crianças que sabem mais do que o Marrocos, né? Sim. O Marrocos pede pra fazer um Isso é verdade. tá mais por dentro. Quando você chega, só pra te contar, quando você aprende um aplicativo, você fala, ó, tô voando, hein, galera, ó, cheguei. Ih, professor, já sei, já foi. Tem outro já. Tem outro. Você tá atrasado, você que não tá sabendo lidar com a tecnologia. Mas eu vivenciei muito isso, e às vezes eu vivencio isso ainda até hoje, com alguns colaboradores da nossa empresa. Antigamente, a mãe casava com 15 anos e tinha filhos, né? Então ela deixava de estudar para cuidar daquelas crianças. Casar mesmo com aquele esposo. Na sua época você vivenciou muito isso, né? Porque eu já estava em sala de aula também. Menininhas de 13, 12 anos, 15 anos, Se grávida, engravidavam, entendeu? Sendo que elas tinham um suporte e um incentivo para a escola. Como que era isso, professor? Lidar com isso? Porque, querendo ou não, se a gente for parar, não vem só da cultura dentro de casa, porque hoje, naquela época e ainda hoje, eu presenciei muito isso, mas minha mãe engravidou com 15 anos. Mas a realidade era diferente. Minha mãe me teve. Com 15 anos. Era diferente, a gente não pode comparar uma realidade onde que a mulher, para ter a liberdade, ela precisava casar. E hoje não, hoje a liberdade é uma outra visão. Mas ainda tem pessoas presas nesse mundinho, entendeu? E você presenciou muito isso dentro do GLET, que é a escola que eu estudei, que eu tive amigas ali dentro que aconteceu isso, que abandonava a sala de aula porque tinha que passar Era muito comum isso aí. Muito comum, né? Então, assim, são experiências diferentes, não? Diferente em termos de época, daquela época para hoje? Sim, para hoje. Para as dificuldades que as escolas têm hoje, para as dificuldades que a escola tinha antigamente. Né? Olha, não tem tanto tempo assim. Eu estava no GLET quando, né? Eu estava no GLET em 2007, 2007. Eu fiquei lá entre 2001 e 2006. Foi. 2007 foi meu último ano de ensino. Então, eu fiquei lá na direção da escola há 5 anos. Então, vamos dizer assim, as transformações do mundo são muito rápidas, né? Então, pode ser que você, não tem tanto tempo assim. Sim, mas não tem tanto tempo assim, mas as mudanças que aconteceram nesse curto período de tempo foram muito profundas, né? Eu acho que hoje essa questão não se coloca mais. Essa questão, por exemplo, que você está colocando aí, né? Abandonar a escola porque se engravidou. Acontece um caso. Não, hoje não. Hoje mas não. na época sim. Na sua época sim. Nós estamos falando de aconteceu. épocas diferentes. Agora, numa escola que você tem uma sala de aula com 30, né? Vamos supor que metade fosse meninas, 15 meninas. Acontecia isso com quantos? 1, 2. Quer dizer, isso não é a marca. Não era também naquela época a marca que era o problema que tinha que ser resolvido. O problema não era esse. O problema eu acho que era muito mais pedagógico, formação de professores,
né? A questão de como lidar, como manejar a turma, a questão de disciplina sempre esteve muito assim na urgência para ser resolvido. A gente fala a questão de violência na escola. Tinha coisas que assustavam. Tiro dentro da escola. Sim, Aconteceu comigo lá no GLET. Teve pessoas que já Aconteceu. foram mortas dentro do banheiro do Glash. Não sei se você se recorda disso. Não sei se chegar a ser morta. Ah. Eu sei que teve tiro, né? Hum. E às vezes uma briga começava na escola, terminava lá fora com tiro e tudo mais, né? Mas eu não acredito que as questões, assim, eu acho que nós estamos refletindo sobre um passado, né? Sobre uma questão Porque se a gente for pegar a que marcou tecnologia um período. hoje, porque se a gente for pegar a tecnologia hoje já para a época do professor Marrocos, que é uma época já diferente. Hoje a informação chega muito rápido. A informação e a desinformação. Muito rápido. Muito rápido. Então, por exemplo, assim, existiam há uns 3 anos atrás, tinha aquele joguinho da baleia azul, uma coisa assim, que fazia as crianças se cortarem, etc e tal. Tirar a própria vida. A própria vida, né? E hoje, por exemplo, assim, hoje o aluno ele acompanha que teve em tal estado, a pessoa levou uma faca e ele tem essa informação, chega, ele quer levar uma faca para a escola também, entendeu? Hoje a realidade, a experiência do Marrocos é totalmente diferente daquela realidade sua. Creio. Posso falar? É importante isso que eu quero falar, tá? Sobre essa questão da velocidade da chegada da informação, tá? Da questão da desinformação, do que é fake news, vamos dizer assim, né? Montada pelo próprio aluno. E eu vou explicar na prática essa situação. Eu queria só pegar o gancho com relação a essa conversa, com relação das meninas, para puxar para a minha área da educação física. Nós vivemos numa sociedade totalmente machista. Isso não mudou. Tá? Melhorou-se do que era lá atrás, mas não mudou. Eu tenho turmas de treinamento esportivo. Tá? Que daí a gente faz treinamento de futebol, basquete, vôlei e tudo mais. Eu tenho que ter uma preocupação do horário, veja bem, do horário que eu vou colocar o treinamento feminino. Por quê? Porque tem algumas meninas que têm a responsabilidade, e eu tô falando de meninas, 12, 11, 13 anos, 14, tem a responsabilidade de buscar o irmãozinho na creche. Aí eu já tive histórico de irmãos, né? Em que o irmão é mais velho que a menina, né? E ela tinha a responsabilidade de buscar o irmão na creche e ele não. E aí eu chamei a mãe pra questionar. E a resposta que eu tive, inicialmente, e aí eu cortei, né? Falou, não, porque é a função da mulher. Falei, peraí. Você tá levando uma criança para buscar outra criança, né? E o seu menino é mais velho. Não, mas ele é irresponsável, não sei o quê. Então, há essa questão ainda na escola com relação ao machismo. Não só na escola, dentro de casa. Porque se a mãe já implanta isso na cabeça da criança, já tá errado. Passado. Que reflete na escola. Sim. Então, essa questão e de aparecer meninas muito jovens, grávidas, ainda tem, tá? Ainda tem. Não acontece, talvez, com a velocidade que acontecia lá atrás, né? Mas ainda tem. E aí, voltando para esse lado da tecnologia, da informação e tudo mais. O que acontece? E talvez qual é o medo do celular dentro da escola? Porque uma discussão, ainda mais com jovens, com crianças, muitas vezes ele não consegue se controlar a sua impulsão. Então, tô começando a discutir aqui e tal, uma brincadeirinha ali, começa a levar a sério e acaba o conflito mesmo com agressão física. Já tem alguém com o celular, já filmando. E aí, quem colocar primeiro é que vai receber os likes primeiro. Então, nós já tivemos situações de que os alunos me falavam que não, professor, tá fazendo isso porque quer ganhar like. Tá arranjando briga porque a última briga que teve deu muito like e ficou famosinho aqui no bairro. Então, a preocupação, e essa é a conscientização que tem que ter, é com relação a isso. Eu acho que isso é uma questão muito mais séria. Muito complexa. Porque hoje existe muito mais desinformação do que informação.
A gente pode pegar isso também pela Né? Isso essa onda agora da fake news, é muito e foda. isso interfere na formação das pessoas. Sim. Né? E tinha Isso é sério. organização. Organização, ó, vamos simular, nós estamos discutindo tal, e vamos nos encarar, vamos fazer um teatro mesmo tal, para poder jogar nas redes sociais. Então você vê como que tá a busca pelos likes, pelos jovens, e aí talvez seja influenciado por esses blogueiros, por essas pessoas aí que mexem aí com as redes sociais, Influências. influências digitais, né? Eu tava procurando essa palavra. E então, devido a isso, eles querem ganhar like. Então, não vão medir as consequências disso. Teve uma situação lá que nós passamos que começou na montagem tudo fictício, a briga e tal, só que um deu mais forte que o outro. Mas, peraí, tá de brincadeira? Já deu mais forte. Aí o que era montagem acabou virando briga séria. Tá? E várias outras artes. Eu não sei nem se eu falo aqui com relação ao disjuntor. Vai lá, porque eles vão lá na rede social, achou alguém fazendo, achou super legal. Nós tivemos esse histórico, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Os alunos vão lembrar disso, hein? Deu um pepino. Vão lá, coloca uma borracha com arame, com ferro dentro da tomada e tal, e dá o curto. Apaga a energia da escola toda. Porque viu lá na rede social. Aí não tem a noção do perigo que poderia ter tomado um choque, colocado a vida em risco, para poder ganhar um like. Você tá entendendo? A tecnologia, como eu entendo muitas vezes a proibição, né? Por causa dessas situações que acontece. A falta de entendimento da ferramenta. Ao meu ver, ao meu ponto de vista disso tudo, eu acho que tem que ter uma parceria entre pais, mães e até mesmo a nossa política. Porque, querendo ou não, se a gente entregar as nossas crianças de hoje para a tecnologia, para essa nova era da inteligência artificial, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Reduzir uma carga horária de um professor, diminuir o salário, não valorizar, desmotivar um professor, vai fazer ele perder o interesse de estar ali dentro, porque lidar com 40 alunos dentro de sala de aula não é fácil. Não é fácil, porque às vezes esses professores têm problemas, eles têm família também, têm filhos. Então, assim, ser desmotivado vai fazer com que eles entreguem mesmo o seu diploma, falar assim, eu não quero mais exercer essa profissão, eu não quero estar mais dentro de uma sala de aula, e entregar essas crianças para a tecnologia. E aí, onde vamos parar? Vem uma pergunta, né? Aonde vamos parar? Porque, querendo ou não, muitos pais. Existem vários tipos de pais e aqueles que são fabricadores, né? Tem pessoas que só fabricam criança e jogam ela na sociedade, que a sociedade eduque. Mas existem pais mesmo que tá ali presente, educando, que está presente nas escolas, participando de reunião, querendo participar desse conselho para que possa estar presente a família ali dentro. Mas eu acho que o governo tem que parar e começar a olhar para dentro da sala de aula. Quando eu pergunto para os professores por que dá certo numa instituição privada e não dá certo numa instituição pública, eu acho que aqui já vem uma realidade totalmente diferente. Se a gente pegar uma escola particular, eu dou minha cara a tapa, porque lá não tem 40 alunos dentro daquela sala de aula. Não tem. Aquele professor que está ali, ele tem muita mais motivação de estar dentro daquela sala de aula do que um professor de uma rede pública. Então, aqui peca o governo, tem que saber. Então, de vez eu começar a investir mais em presídios, por que não investir mais na educação? Aonde que está o erro? O que está acontecendo com a sociedade? Será que eles estão acompanhando esse avanço da tecnologia que se avança em questão de milésimos de segundos? Porque eu acho que todas essas realidades aconteciam lá atrás. E teve um dia que um cliente me falou isso lá no restaurante, e eu parei para pensar, falei assim, nossa, realmente, antigamente caiu uma pirâmide lá no Egito que a gente não ficava sabendo. Hoje ela cai, eu já tô sabendo, entendeu? É muito rápido. muito rápido. A informação corre muito rápido. Então o governo tem que parar. Eu não sei se isso entra numa coisa de políticas públicas, não sei. Mas aqui tem um problema seríssimo que vai afetar as nossas crianças do amanhã. Se a gente não parar para pensar. Eu já diria que está afetando. Porque a saúde mental, ela tá embasada tudo nisso. Porque as crianças estão se adoecendo por causa do uso indevido da tecnologia. Porque fica aqui, ó.
e já nem sei se tá absorvendo informação ou se só tá mesmo hipnotizado por essa situação. Robótico, né? Uma coisa meio robótica. Exatamente. E assim, e a pressão, porque assim, a pressão vem em cima do aluno, vem em cima da família, vem acima do professor, e isso nós começamos a deixar a educação de uma forma carregada, pesada. E a educação tem que ser uma coisa leve, solta. Eu vou fazer só vou fugir um pouquinho do tema com questão de leve e com questão das grades. A grade vai ficar marcado. Quando eu entrei em 2016, Não tem fotos disso, professor? Tem que ter Tem essas tem fotos muita para foto. você mostrar pro Não, Marrocos a realidade, entendeu? O que Vai lá no meu aconteceu. blog, tá no meu blog Tá? lá. Eu vou pegar e vou te mandar me isso, manda. você vai ver. Porque a realidade não está tão distante da nossa, porque o que está acontecendo é que algumas gestão, né, tá trazendo os cadeados, as grades de volta, porque não dá conta de conscientizar o aluno, de falar para o aluno, ó, aqui você não pode entrar. Então o que nós vamos fazer? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Conscientizar, levar um tempo para que aquele aluno vai entender que ali não é o lugar dele, que tem que estar dentro da sala de aula, não matando aula fora daquele espaço, então vai colocar uma grade aqui naquele corredor, no acesso a outro local. Mas o que eu queria voltar, que até perdi por causa das Piada grades. das grades. Porque a piada das grades foi gigante, né? Deixa eu pensar, deixa eu retornar aqui. Nós estávamos falando Dos cadeados, da volta, aí a gente pegou e falou sobre dessa parceria do governo, né? Me trazer essa conscientização, porque senão vai deixar de existir professores. Olha, a grade fica. Fica, tomou só. A grade, eu tava numa linha de raciocínio, mas a grade, depois eu voltei e fugi da grade. Vamos continuar a conversa, para daí, na hora que retomar a ideia. Não, mas assim, eu não sei. O ano se inicia, o professor Lais não vai estar na sala de aula, né? O professor vai estar só no Conexão Ribeirão, vai estar em outra vibe. Dessa bagagem, dessa experiência, professor, eu queria que você deixasse mais ou menos, ou não sei se é um conselho ou uma motivação, já que não tem essa motivação do governo, né? Não tem das redes municipais para os professores, né? Só quer que eles vá lá e dá aula, cumpra a carga horária. O que você fala para os pais, para os professores, nesse início de ano letivo? Queria que você deixasse uma mensagem para eles aí, algum conselho, coisa do tipo assim. Eu acho o seguinte, se a gente está enfrentando tantos problemas hoje na sociedade, na política, né? Você tem uma sociedade que acredita na desinformação e não na informação correta, uma sociedade que, de repente, acredita em mentiras, né? A mensagem é o seguinte, olha, se a gente tiver uma escola hoje e pelo menos ensine o aluno a não acreditar em mentiras, nós já demos um passo fabuloso na educação. Sim. Porque se hoje nós temos, né, uma sociedade com os problemas que nós temos hoje, é resultado de um processo de educação anterior cheio de problemas. Né? Então, que isso sirva de lição. Estou falando aí para os alunos, para os professores, para os pais, para os gestores, né? Olha, a educação é a única forma que a gente tem de transformar a sociedade. Sim, tá? não tem outra. Não existem outras. Pela educação, pela formação, é que você vai ter uma sociedade melhor. Né? Cabe a nós, que somos educadores, implementar, né, essa política de uma educação melhor para todos. Assim que a gente vai ter uma sociedade mais feliz, né, uma sociedade mais solidária, mais amorosa, né? É assim que você vai transformar a sociedade para uma sociedade mais equilibrada, né? Uma sociedade mais virtuosa, no bom sentido da palavra virtude, né? E uma sociedade comprometida com a verdade. Isso é fundamental, né? Porque hoje você tem uma sociedade que está embalada por um discurso aí ideológico, político-ideológico, né? De acreditar. E aí vem as redes sociais, aí tem todo um papel, essas novas tecnologias aí, né? No sentido de espalhar isso, de consolidar uma visão completamente distorcida do que deveria ser um país melhor, do que deveria ser uma sociedade melhor. E esse é o problema maior para você, Marrocos, porque você tá lidando com essa nova ponta, vibe tá na da... Nós O que você pode falar sobre isso, né?
Ó, eu vou retomar aquela fala. Que Você já lembrou? Lembrei, porque falei das grades, não vou falar mais da grade, não esqueça. É, porque deixar mais leve. E por que que eu queria falar, que eu comentei das grades? Quando eu entrei em 2016, eu estive lá no Alfeu Gasparini. E aí tem um sábado. É na Dom Pedro, né? Lá Isso. Subidinho. É. E tem uma praça linda na na frente. frente, tem. Aí tem uns eventos que nós fazemos de sábado. Temos um sábado letivo, fala. E que a gente faz coisa diferente. A professora Thaís, beijão pra Thaís, ela chegou pra mim e falou, professor Marros, ó, eu tô a fim de fazer uma dama, fazer jogos de tabuleiro, fazer jogos de esporte aqui e tal. O que você acha? Vamos fazer isso aqui e tal? Eu falei, Thaís, fantástico. Só que não tem que ser aqui. Nós temos uma praça fantástica na frente. Vamos levá-la pra praça. O que nós fizemos? Teve dança, teve jogos de tabuleiro, teve o vôlei, teve o futebol, que daí nós pintamos a rua, fechamos a rua lá da frente do Alfeu, colocou o futebolzinho de rua. Então resgatamos, trouxemos a família. Então, qual que é a ideia para se ter uma educação leve? A família tem que estar presente. A família e a escola tem que estar caminhando lado a lado, porque o objetivo é o mesmo. Nós não acordamos 5, 6 horas da manhã para poder estar na escola 7 horas da manhã para falar, hoje eu vou complicar com a vida de fulano, hoje eu vou cobrar fulano. Não, nós estamos com objetivos claros, que é transmitir o conhecimento para o aluno. A educação vai ser da família, tá? Então, qual que é a dica, a sugestão, a orientação que eu passo para os pais nesse momento, que é, converse com o filho, tem que trazer o filho para você, o filho tem que ter confiança em contar algumas coisas, porque muitas coisas nós, professores, descobrimos, porque muitas vezes tem mais confiança em falar pra gente, e trabalhar valores, como a empatia, o bom dia, um olá, saber quem é a autoridade, o respeito com o professor, tá? Com os demais funcionários, que é importante, e trabalhar umas questões assim, se eu for provocado, qual é a reação que eu tenho que ter? Porque muitas vezes ele vai ter uma reação, porque muitas vezes o aluno é motivado pelo pai, pela Sim, mãe, creio. pode bater, depois eu seguro, a bronca é comigo e tal. E violência gera violência. Então, se nós formos falar de uma política de paz, então vamos manter a paz. Tá com problema? Procure as pessoas responsáveis. A gestão da escola, os professores, vamos ter o diálogo, porque o objetivo é sempre o mesmo, é o conhecimento para o aluno. Professores, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença dos dois aqui. Se a gente for continuar discutindo, o papo vai longe, porque a educação é um cara... É sério, porque aí vai entrar já a família e outros temas que acontecem dentro de uma escola, de sala de aulas, né, que a gente... Os pais mesmo, as pessoas de fora não têm nem conscientização do que os professores passam ali dentro, né? Mas eu sou muito grato pela presença dos dois. Vou falar mais uma vez da minha admiração que eu tenho pelo Lages, ele sabe disso, que eu tenho um carinho imenso. Já tenho um carinho enorme pelo professor Marrocos, que vai estar aqui comigo outras vezes, entendeu? Em outros assuntos, outros temas que envolvem aí também a educação, sobre a tecnologia, a criação de criança, etc e tal. Mas eu sou muito grato, tá? Queria fazer um convite para você que está em casa. Próxima terça, dia 11/2, eu vou estar com 2 pessoas aqui contando um pouquinho da sua vivência, sobre um universo que também, às vezes, se inicia dentro de escola, gente, que é o uso de drogas. 2 pessoas que vivenciaram, passaram por isso e hoje elas estão num processo... Eu não poderia falar se elas estão totalmente curadas, porque, creio eu tenho essa informação, que é um dia de cada vez. Então, assim, mas são 2 pessoas fantásticas, uma é o Jackson Porto e a outra é a Estela Trevisan. Então, eu faço esse convite para você. Terça-feira, dia 11/2, às 21 horas, eu, Tico Monteiro, vou estar com essas 2 pessoas magníficas também, dividindo um diálogo aí com você. Beijão, gente, gratidão, fica com Deus. Vamos deixar as redes sociais, é verdade, né? Do nosso amigo Lages. Instagram, né? @professor Lages, né?
o meu blog, porque tem muita coisa interessante Que eu vou ali. procurar as grades e vou mandar pro Marrocos. Tem lá É, tem um texto, parece, né, com uma foto mas foi ilustrativa. essa imagem tem que É. ficar. Porque eu vejo aquela imagem, eu lembro sempre do filme Carandiru. É idêntico, assim. É Idêntico. uma coisa como se... Quando demoliu o Carandiru, é a mesma cena do Glet. E o nosso blog, que é o www.professorlages.com.br. Tem muita coisa interessante lá. E a do Marrocos. Nossa, um pouquinho diferente, né? Arroba Professor Marrocos, nosso Instagram, Professor Lages, Professor Marrocos. E todas as redes sociais, TikTok e tudo mais, é tudo arroba Professor É. Marrocos. Só procurar lá que a gente tá lá. E só para concluir, essa conversa, na verdade, nada mais, nada menos, né? É o nosso ponto de vista. Aí sim. Obrigado, gente. Obrigado. Mídias Produções Falou. também, João. Beleza. Tudo de bom. Tchau, tchau.